Olá, eu sou o Dr. Antônio Teixeira, empresário contábil e advogado, e nesse vídeo falarei sobre o adicional de insalubridade. Mas antes disso, eu gostaria que desse joinha no nosso vídeo e se inscrevesse no nosso canal. Assim vocês vão estar nos estimulando a produção de mais conteúdo. Pois bem, o adicional de insalubridade é aquele adicional, que o empregado tem direito quando ele trabalha nas condições insalubres, ou seja, quando o ambiente de trabalho proporciona uma redução ou prejudica, a sua saúde. Existe uma norma, que é a NR15, que fala efetivamente sobre isso. Mas o que acontece quando o empregado ele trabalha nessas condições? Acontece que ele tem direito a esse adicional. E esse adicional ele pode variar dependendo do grau de insalubridade a que ele tiver exposto. Bem, o grau leve seria 10%, o grau médio 20% e o grau máximo 40%. Então, baseado nas condições em que o funcionário está exposto a maior grau ou a menor grau, vai variar esse percentual de acordo com esse ambiente, de acordo com essa exposição. Pois bem, e como a gente deve mensurar, se o grau é mínimo, se o grau é médio, se o grau é máximo? Essa mensuração é feita por pessoas especializadas, por médico do trabalho ou até por engenheiro de segurança do trabalho. Isso é feito através de laudo, principalmente pelo PPRA, que vai estar descrevendo as condições, os graus de insalubridade que aquele ambiente de trabalho em que aquele trabalhador está trabalhando, existe, Então eles vão avaliar, vão fazer uma avaliação antes de se emitir esses programas e aí, considerando o ambiente de trabalho, vai ser enquadrado em grau mínimo, grau médio ou grau máximo. E o valor do adicional de insalubridade? Pois bem, existe, ao longo do tempo, que na própria CLT diz que o valor da insalubridade, o percentual, deve ser aplicado sobre o valor do salário mínimo. Todavia, existe um preceito constitucional que impede que o salário mínimo seja usado como fator de indexação ou como indexador. Então, o adicional de insalubridade, durante algum tempo, até por conta de brigas jurídicas nos tribunais superiores, ele vinha sendo pago sobre o salário mínimo. Depois de um determinado tempo, entenderam que não podia, sobre esse questionamento da inconstitucionalidade da questão do salário mínimo não poder servir de indexador, passou a ser sobre o salário base ou até mesmo sobre condições mais vantajosas que viessem em convenção coletiva. Foi entendido assim durante um tempo e agora retornou-se o entendimento que ele deverá ser pago sobre o salário mínimo. Nós temos hoje o quê? Que o adicional de insalubridade ele é calculado e pago sobre o valor do salário mínimo. Então essa inconsistência jurídica, essa insegurança, uma hora é sobre o salário mínimo, outra hora é sobre o salário base, outra hora volta a ser sobre o salário mínimo, isso decorre do próprio ordenamento, da própria discussão, que ainda não foi totalmente pacificada. Pois bem, com relação à reforma trabalhista, que é uma outra novidade, que vem se discutindo também a respeito da questão da insalubridade. Existe um preceito que a reforma trabalhista criou, que a convenção coletiva ou acordo coletivo teria prevalência sobre a lei em determinados assuntos e no enquadramento do grau de insalubridade existe essa possibilidade. Então já existe algumas situações, algumas críticas a essa situação em que o sindicato pudesse, através de convenção, estipular já um percentual de insalubridade. Isso é amplamente criticado, isso é amplamente, as pessoas, os juristas estão se posicionando contra isso, em razão de o sindicato, ou através de convenção ou através de acordo, poder estipular um percentual desassociado da CLT, sem qualquer critério para que isso possa estar valendo, inclusive considerando que isso traria prejuízo aos trabalhadores. Então isso é mais uma discussão com relação à questão da reforma trabalhista. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje, agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.